dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública. Parágrafo 1º. O disposto nesta lei aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A aplicação desta lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto. 1. Em normas regulamentadoras específicas, quando se tratar de serviço ou atividade sujeitos à regulação ou supervisão. 2. Na Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, quando caracterizada a relação de consumo. 3. Aplica-se subsidiariamente o disposto nesta lei aos serviços públicos prestados por particular. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se, inciso 1, usuário, pessoa física ou jurídica, que se beneficia ou utiliza efetiva ou potencialmente de serviço público. 2. Serviço público, atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública. Inciso 3. Administração pública, órgão ou entidade integrante da administração pública de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Advocacia Pública e a Defensoria Pública. Inciso 4. Agente público. Quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Inciso 5. Manifestações, reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços. Parágrafo único. O acesso do usuário a informações será regido pelos termos da Lei 12.527. Artigo 3º. Com periodicidade mínima anual, cada poder e esfera do governo publicará quadro geral dos serviços públicos prestados, que especificará aos órgãos ou entidades responsáveis por sua realização e à autoridade administrativa a quem estão subordinados ou vinculados. Artigo 4º. Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. Capítulo 2. Dos direitos básicos e deveres dos usuários. Artigo 5. O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes. Inciso 1. Urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários. 2. Presunção de boa-fé do usuário. 3. Atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo. Inciso 4. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação. Inciso 5. Igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação. Inciso 6. Cumprimento de prazos e normas procedimentais. Inciso 7. Definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com o bom atendimento ao usuário. Inciso 8.
adoção de medidas visando a proteção à saúde e à segurança dos usuários. Inciso 9. A autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade. Inciso 10. Manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento. Inciso 11. Eliminação de formalidades e exigências, cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. Inciso 12. Observância dos códigos de ética ou de conduta aplicáveis às várias categorias de agentes públicos. Inciso 13. A aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar melhores condições para compartilhamento das informações. Inciso 14. Utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. Inciso 15. Vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada. Inciso 16. Comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial. Parágrafo único. A taxa de religação de serviços não será devida se houver descumprimento da exigência de notificação prévia ao consumidor, prevista no inciso 16 do caput deste artigo, ou que ensejará a aplicação de multa à concessionária conforme regulamentação. Artigo 6. São direitos básicos do usuário. Inciso 1. Participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços. Inciso 2. Obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação. Inciso 3. Acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constantes de registros ou bancos de dados, observado o disposto no inciso 10 do caput do artigo 5 da Constituição Federal e na Lei 12.527. Inciso 4. Proteção de suas informações pessoais, nos termos da Lei 12.527. Inciso 5. Atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade. Inciso 6. Obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação de serviço, assim como sua disponibilização na internet, especialmente sobre: a linha A. Horário de funcionamento das unidades administrativas. A linha B. Serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização exata e a indicação do setor responsável pelo atendimento ao público. A linha C. Acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de receber manifestações. A linha D. Situação da tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado. A linha E. Valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo informações para a compreensão exata da extensão do serviço prestado. Inciso 7. Comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço. Parágrafo único. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento, por parte do usuário, que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado. Artigo 7º. Os órgãos e entidades abrangidos por esta lei divulgarão carta de serviços ao usuário. Parágrafo 1º. A carta de serviços ao usuário tem como objetivo informar ao usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.
Parágrafo 2º. A carta de serviços ao usuário deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas a: inciso 1, serviços oferecidos; inciso 2, requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço; inciso 3, principais etapas para processamento do serviço; inciso 4, previsão do prazo máximo para a prestação do serviço; inciso 5, forma de prestação do serviço; inciso 6, locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço. Parágrafo 3º. Além das informações descritas no parágrafo 2º, a carta de serviços ao usuário deverá detalhar os compromissos e padrões de qualidade do atendimento relativos, no mínimo, aos seguintes aspectos: 1. Prioridades de atendimento. 2. Previsão de tempo de espera para atendimento. 3. Mecanismos de comunicação com os usuários. 4. Procedimentos para receber e responder às manifestações dos usuários. 5. Mecanismos de consulta por parte dos usuários acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação. Parágrafo 4º. A carta de serviços ao usuário será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet. Parágrafo 5º. Regulamento específico de cada poder e esfera de governo disporá sobre a operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário. Artigo 8. São deveres do usuário: 1. Utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé. Inciso 2. Prestar as informações pertinentes ao serviço prestado quando solicitadas. Inciso 3. Colaborar para a adequada prestação do serviço. Inciso 4. Preservar as condições dos bens públicos por meio dos quais lhes são prestados os serviços de que trata esta lei. Capítulo 3. Das manifestações dos usuários de serviços públicos. Artigo 9. Para garantir seus direitos, o usuário poderá apresentar manifestações perante a administração pública acerca da prestação de serviços públicos. Artigo 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente. Parágrafo 1º. A identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizem sua manifestação. Parágrafo 2º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos movimentos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria. Parágrafo 3º. Caso não haja ouvidoria, o usuário poderá apresentar manifestações diretamente ao órgão ou entidade responsável pela execução do serviço e ao órgão ou entidade a que se subordine ou se vinculem. Parágrafo 4º. A manifestação poderá ser feita por meio eletrônico ou correspondência convencional ou verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzida a termo. Parágrafo 5º. No caso de manifestação por meio eletrônico, prevista no parágrafo 4º, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção de dados, poderá a administração pública ou sua ouvidoria requerer meio de certificação da identidade do usuário. Parágrafo 6º. Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta lei deverão colocar à disposição do usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a apresentação do requerimento previsto no caput, facultada ao usuário sua utilização. Parágrafo 7º. A identificação do requerente é informação pessoal protegida, com restrição de acesso nos termos da Lei 12.527. Artigo 11. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta lei, sob pena de responsabilidade do agente público. Artigo 12. Os procedimentos administrativos relativos
a análise das manifestações observarão os princípios da eficiência e da celeridade, visando a sua efetiva resolução. Parágrafo único. A efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende: inciso 1, recepção da manifestação no canal de atendimento adequado. Inciso 2, emissão de comprovante de recebimento da manifestação. Inciso 3, análise e obtenção de informações quando necessário. Inciso 4, decisão administrativa final. Inciso 5, ciência ao usuário. Capítulo 4 das ouvidorias. Artigo 13. As ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico. Inciso 1. Promover a participação do usuário na administração pública em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. Inciso 2. Acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade. Inciso 3. Propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços. Inciso 4. Auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nesta lei. Inciso 5. Propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em observância às determinações desta lei. Inciso 6. Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula. Inciso 7. Promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. Artigo 14. Com vistas à realização de seus objetivos, as ouvidorias deverão: inciso 1. Receber, analisar e responder por meio de mecanismos proativos e reativos às manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos. Inciso 2. Elaborar anualmente relatório de gestão, que deverá consolidar as informações mencionadas no inciso 1 e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos. Artigo 15. O relatório de gestão de que trata o inciso 2 do caput do artigo 14 deverá indicar ao menos, inciso 1, o número de manifestações recebidas no ano anterior. Inciso 2, os motivos das manifestações. Inciso 3, a análise dos pontos recorrentes. Inciso 4, as providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas. Parágrafo único. O relatório de gestão será, inciso 1, encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a unidade de ouvidoria. Inciso 2, disponibilizado integralmente na internet. Artigo 16. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observado o prazo de 30 dias, prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Parágrafo único. Observado o prazo previsto no caput, a ouvidoria poderá solicitar informações e esclarecimentos diretamente a agentes públicos do órgão ou entidade a que se vincula, e as solicitações devem ser respondidas no prazo de 20 dias, prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Artigo 17. Atos normativos específicos de cada poder e esfera de governo disporão sobre a organização e o funcionamento de suas ouvidorias. Capítulo 5 dos Conselhos de Usuários. Artigo 18. Sem prejuízo de outras formas previstas na legislação, a participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação de serviços públicos será feita por meio de conselhos de usuários. Parágrafo único. Os conselhos de usuários são órgãos consultivos dotados das seguintes atribuições: inciso 1, acompanhar a prestação dos serviços. Inciso 2, participar na avaliação dos serviços. Inciso 3, propor melhorias na prestação dos serviços. Inciso 4, contribuir na definição
de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário. Inciso 5. Acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor. Artigo 19. A composição dos conselhos deve observar os critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas com vistas ao equilíbrio em sua representação. Parágrafo único. A escolha dos representantes será feita em processo aberto ao público e diferenciado por tipo de usuário a ser representado. Artigo 20. O Conselho de Usuários poderá ser consultado quanto à indicação do ouvidor. Artigo 21. A participação do usuário no Conselho será considerada serviço relevante e sem remuneração. Artigo 22. Regulamento específico de cada poder e esfera de governo disporá sobre a organização e funcionamento dos conselhos de usuários. Capítulo 6. Da avaliação continuada dos serviços públicos. Artigo 23. Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta lei deverão avaliar os serviços prestados nos seguintes aspectos. 1. Satisfação do usuário com o serviço prestado. Inciso 2. Qualidade do atendimento prestado ao usuário. Inciso 3. Cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços. Inciso 4. Quantidade de manifestações de usuários. Inciso 5. Medidas adotadas pela administração pública para a melhoria e aperfeiçoamento da prestação do serviço. Parágrafo 1º. A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação feita, no mínimo a cada um ano ou por qualquer outro meio que garanta significância estatística aos resultados. Parágrafo 2º. O resultado da avaliação deverá ser integralmente publicado no sítio do órgão ou entidade, incluindo o ranking das entidades com maior incidência de reclamação dos usuários, na periodicidade a que se refere o parágrafo 1º, e servirá de subsídio para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial quanto ao cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados na Carta de Serviços ao Usuário. Artigo 24. Regulamento específico de cada poder e esfera de governo disporá sobre a avaliação da efetividade e dos níveis de satisfação dos usuários. Capítulo 7. Disposições finais e transitórias. Artigo 25. Esta lei entra em vigor a contar da sua publicação. Inciso 1. 360 dias para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, com mais de 500 mil habitantes. Inciso 2. 540 dias para os municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes. Inciso 3. 720 dias para municípios com menos de 100 mil habitantes.